A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra em Lucas capítulo 1, verso 2, que lemos assim: segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ministros da palavra. Lucas está descrevendo que muitos falaram de Jesus e esses que proclamaram o evangelho, a qual Lucas também está tendo cuidado de pôr em ordem a narração dos fatos, Lucas está chamando eles de ministros da palavra. Quero falar de 10 diferentes tipos de ministros, há mais que nós encontramos no Novo Testamento, mas vamos mencionar 10. O primeiro está aqui, ministros da palavra. Como é bom quando nós somos ministros da palavra, para ministrar a palavra de Deus, que é uma semente poderosa para transformar vidas, principalmente daqueles que creem na palavra. Ministros da palavra. Romanos capítulo 13, versículo de número 6, Paulo aqui está falando das autoridades. E olha como Paulo chama as autoridades, até para nós pagarmos tributo. Ele diz: por essa razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus. Ele vê as autoridades como ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Então nós podemos ser ministros da palavra, e as autoridades humanas aqui, Paulo enxergava eles também como ministros de Deus. Romanos capítulo 15, versículo de número 8, lemos assim: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Olha só, o Senhor Jesus foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse a promessa feita aos pais. Portanto, Jesus era ministro da circuncisão. Ministrou aos judeus também. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 5, lemos assim, 1 Coríntios 3, verso 5. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresce, conforme o que o Senhor deu a cada um. Aqui, Paulo, Apolo, Cefas, são ministros da igreja. Então, 1 Coríntios 3:5 menciona alguns ministros da igreja primitiva. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, o apóstolo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha, os mistérios de Deus, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ministros da palavra, ministros de Deus, ministro da circuncisão, ministros da igreja, ministros de Cristo. Vamos a mais uma que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Nós somos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ministros de um novo testamento. Ainda em 2 Coríntios 11:15, não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aqui ele está falando que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e alguns dos seus ministros. Existem ministros de Satanás, mas esses nós vamos deixar de fora. Vamos tocar nesse ponto, se transfigurem em ministros da
justiça. Todo aquele fiel ministro de Cristo é um ministro da justiça. Ministros da palavra, ministros de Deus, ministro da circuncisão, ministros da igreja, ministros de Cristo, ministros do Novo Testamento, ministros da justiça. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 21, Efésios 6, 21, lemos assim: Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor. Tíquico é chamado de ministro do Senhor, vos informará de tudo. Como é maravilhoso sermos um ministro do Senhor. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 23, lemos: Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Aqui Paulo se refere ao evangelho, ministro do evangelho. E para concluir, vamos para Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 2. Hebreus 8, 2, lemos assim: Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Ministro do santuário de Deus, do tabernáculo de Deus. E Paulo chama aqui o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. 10 diferentes tipos de ministros. Primeiro, ministros da palavra. Segundo, ministros de Deus. Terceiro, ministro da circuncisão. Quarto, ministros da igreja. Quinto, ministros de Cristo. Sexto, ministros do Novo Testamento. Sétimo, ministros da justiça. Oitavo, ministro do Senhor. Nono, ministro do Evangelho. E 10º, ministro do santuário. Que maravilha! Que nós possamos ministrar e que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ministros da palavra de Deus. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no canal, o segredo é clique no playlist. Quando você clicar no playlist, você vai encontrar 220 pastas. Se for na primeira lá embaixo, encontrará um comentário no Evangelho de Mateus. De Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.